Boa noite, sejam todas muito bem-vindas. Mais uma noite aqui na comunidade do livro, né? É sempre uma alegria imensa ter todos vocês aqui para iniciarmos uma jornada terapêutica. Uma jornada que alguns já conhecem, outros estão pela primeira vez embarcando, né? Nessa grande viagem conosco. E eu gostaria de fazer um alinhamento importante, né? Que esse clube do livro não é uma leitura tradicional. Não é assim, vamos pegar um livro simplesmente e começar a ler, né? Nós estamos aqui para cumprir metas de páginas. Como é isso, Lívia? Não é ler correndo, não é acumular mais tarefa, não é um curso, não é um conhecimento apenas intelectual para a gente colocar mais um diploma na prateleira, né? Então, é como o próprio título do livro que a gente vai trazer, né? Que as coisas que você vê só acontece, a gente só enxerga quando a gente desacelera. Então, hoje nós estamos abrindo um espaço, né? Uma pausa, um portal de desaceleração. E é o convite, né? A partir de agora, que é viver esse momento presente. É uma forma de fazer terapia em grupo diferente, lúdica, né? Desacelerar mesmo. É um convite meu da Marilis, né? Somos terapeuta há anos, estamos aí sempre renovando. E o clube da comunidade do livro é, é de uma forma que você mude a sua postura diante dessas páginas. É a postura que eu tenho diante da minha vida. Nosso primeiro livro, né? A gente trabalhou a mente, que se a gente não controla os nossos pensamentos, eles controlam a nossa vida e a gente não tem disciplina. Agora nós vamos aprender a pisar no freio, né? Então nós estamos abrindo essa oportunidade para todos vocês. Então, qual o conceito quando a gente fala, né, que eu e a Marília escolhemos o título? São histórias que leem você, porque a gente se identifica com tudo aquilo que a gente vai lendo, é um autoconhecimento. Qual a diferença, Lívia? A diferença profunda entre você ler um livro e permitir que o livro leia você é quando nós lemos um livro de forma comum, quem está no controle? Nós. Nós julgamos as palavras, analisamos o texto, guardamos o que achamos o que é bonito e esquecemos o resto. E a nossa mente racional opera. Mas nessa jornada terapêutica comigo e com a Marilis, nós faremos o oposto. É deixar que o livro, né, se lê dentro de você. Significa abrir páginas e se perguntar: por que esse parágrafo específico me incomodou tanto? Por que nessa página eu procrastinei? Por que eu não consegui executar essa tarefa? São tarefas diárias, né? Então, essa frase me trouxe meu pai, minha mãe, minha história com meu filho. Nossa, eu vivi isso, é assim. O que essa resistência na leitura está tentando me dizer sobre a minha vida hoje? Né? Então, o livro de Raimin Suni, acho que é assim que pronuncia. A gente tem dificuldade a pronúncia porque é outra língua. Será o nosso espelho. As palavras dele vão apenas iluminar o que já está dentro de nós, o que está guardado no nosso inconsciente, esperando pelo momento certo de ser visto, reconhecido e integrado. É como se fossem as ordens da presença. Nós vamos olhar pelo o viés do livro à leitura através do mundo da terapia, de dinâmicas, sem pressa, com calma, cada um no seu tempo, onde cada leitura a gente vai se transformar. A gente vai trabalhar aquilo que o tempo traz de cada Lívia, página. só um momentinho. Você esqueceu de pôr para gravar? Não, tá Tá gravando. gravando? Tá. Ah, então tá. Desculpa aí, Eu porque não. falei, acho que é porque caiu na hora. Não tem problema, não. Foi até bom. Pode ser que eu tinha esquecido mesmo. Mas até eu olhei aqui, não tá gravando. Porque se a gente for parar para pensar, a gente diversas vezes, não sei, todos nós, acho que chega na vida adulta, parece que o tempo já não tem mais 24 horas, né? Você olha e fala, meu Deus, quando eu era mais nova, eu ia pra rua, eu batia perna, eu estudava, eu trabalhava, eu fazia isso, eu cuidava de casa. Antigamente o povo tinha 12 filhos. Hoje o povo tá tendo um e não tem tempo. Como é que o povo antes tinha tempo? O que que a gente está precisando desacelerar? Então, como eu disse no início, é uma jornada terapêutica. Essa leitura do livro é uma forma dinâmica, lúdica, de trazer toda a nossa história, nossa criança ferida,
nosso adolescente, nossas ressignificações, nossos traumas, nossas crenças, de uma forma gostosa da gente poder partilhar tudo aqui, nesse espaço seguro, nesse espaço onde que tudo acontece aqui, fica aqui. São lágrimas derramadas, são sorrisos dados, são abraços aconchegantes mesmo de longe. E quem já participou dos nossos outros encontros sabe como que funciona, né? Márcia, Sol, Soninha, Andréia, como que esse mergulho é profundo. Porque às vezes ele sai até do ritmo, né, Amarilis? Às vezes eles nos dão até outros sinais que a gente precisa trocar a vela de direção. E se faz necessário. E o gostoso disso tudo é porque é um convite para sair do cansaço e ir para a leveza. Porque por diversas vezes, se não tiver alguém para sacudir, a gente não sai do lugar. A gente não percebe que está acelerado, né? E a gente precisa aprender a habitar em nós. Então, nossa jornada é que a gente venha de peito aberto, que a gente não se preocupe se você vai conseguir ou não. Isso aqui não é uma prova, não segue regras, não tem um diploma para você colocar numa moldura, porque a gente só leva daqui as boas ações, os bons pensamentos e aquilo que a gente opera em nós, porque nosso maior progresso é nossa evolução. E eu estou evoluindo o quê enquanto pessoa? Eu estou contribuindo como? Porque às vezes a gente vive tanto no automático que é igual dirigir, você sai de carro, chegou no trabalho, entrou, fez as compras, voltou, entrou em casa, voltou. Deitou, dormiu, tomou banho, comeu. Aí você para pensar, o que eu fiz de verdade nesse dia? Então é desacelerar essa mente, né? Como cada um de vocês que está aqui hoje foi convocado, ninguém está em lugar nenhum. Tudo tem uma razão de ser, nada é por acaso. Então existe uma necessidade de respirar. Existe uma necessidade de enxergar e de caminhar com mais leveza. E esse livro ele traz isso de uma forma linda, né? Que a gente vai estar apresentando aqui. É uma mesa posta, né? Que possamos juntos ter assim a coragem de olhar o que realmente importa. Então, sejam todas muito bem-vindas à nossa jornada e vamos começar. Esse é o nosso livro, todo mundo tá vendo? Sim. Deixa eu dar um zoom, deixa eu diminuir. Acho que aqui fica melhor. Deixa ele pequenininho mesmo. As coisas que você vê quando desacelera. Lívia e Amarilis. A comunidade de leitura guiada. Leitura e reflexão coletiva, práticas semanais e encontros terapêuticos, suporte emocional acolhedor. Será um espaço seguro para transformar a leitura em uma jornada de autoconhecimento. Juntas vamos desacelerar, refletir e crescer através das páginas deste livro inspirador que começam a ler vocês, né? São 8 módulos essa jornada, é um livro mais compridinho do que o anterior. Nele, nós vamos aprender a desacelerar, o autoconhecimento, os primeiros passos para uma vida mais presente e consciente, praticar e lidar com estresse, técnicas simples para reduzir a ansiedade do cotidiano, cuidando da mente e do coração, reflexões para nutrir o equilíbrio emocional interno, né? Construindo relações saudáveis, como cultivar conexões mais autênticas e significativas. A importância do equilíbrio emocional. Aprenda a reconhecer e regular suas emoções para viver com mais harmonia e estabilidade. Encontrando propósito e significado, descubra o que realmente importa para você e alinhe suas ações com seus valores mais profundos, cultivando a empatia e a compaixão. Exercícios práticos para desenvolver conexão consigo mesma e com os outros ao seu redor, integrando a desaceleração na vida diária, transformando aprendizados em hábitos sustentáveis para uma vida mais consciente e plena. E nós vamos focar bastante no capítulo do módulo 3 e 6, que a gente vai aprender a trabalhar o estresse e a compaixão, né? E agora,
que vocês entendem um pouquinho o que é essa comunidade do livro, essa jornada terapêutica, o livro que nós vamos trabalhar, como que ele vai ser, a gente vai destrinchando ao longo do tempo, tá bom? Agora eu vou convidar a Marilis para dar uma palavrinha com vocês. Gente, que maravilha a gente reencontrar de novo, né? Colegas que de repente participou com a gente do primeiro movimento e novas colegas chegando. Então, o que que é essa comunidade do livro? Para quem já conhece, a gente está reforçando, né? Porque a alma do negócio é sempre a gente trazer essa propaganda mesmo, não tem como a gente não deixar de falar sobre isso. E para aqueles que já me conhecem ou conhecem Lívia, a gente está trazendo comunidade do livro. Porque a palavra comunidade nos reporta o quê? A um grupo de pessoas onde que a gente fazem parte. E dentro dessa comunidade, a gente vai ter, né, alguns livros que a gente já começou nesse modelo como jornada terapêutica, livros que leem você. E a gente está aí com o segundo livro, que é o que você observa, né, quando desacelera, as coisas que você vê. Então, o que que é observar? O que que é ver? E para quem está chegando, quem é Liv e quem é Amarilis? A gente tem que fazer, né, essa pegadinha que é bem legal de da gente trazer. São pessoas igual a vocês, talvez estudaram um pouquinho de um outro nível acadêmico, mas que sempre está trazendo o quê? A ajudar, a acompanhar a você passar por algum processo, ou que venha desencadear algum processo. E na leitura, a gente pôde observar que também desencadeia. Quem participou com a gente da primeira, a gente viu que, de repente, lendo uma frase, ou como às vezes a pessoa chegou para aquele dia do encontro, desencadeava outras coisas que a gente acompanhou nesse processo. Então, esse livro, ele vai estar trazendo o quê? O que que você vê, as coisas que você vê quando você desacelera. Será que a gente vai desacelerar? O que está na área da sua vida que você precisa desacelerar ou que você escolhe desacelerar? Já parou para pensar um pouquinho? Ou é tão corrido que a gente nem para pensar o que que eu tenho que desacelerar? Então, eu queria fazer esse convite a vocês hoje aqui nessa apresentação, né, de duas terapeutas que reúne numa comunidade do livro, de trazer a leitura de um livro para a gente fazer uma jornada terapêutica. Então, eu queria que vocês experimentassem assim, o que que é na realidade que você sente, trazer uma percepção para o corpo do que vocês precisam ou do que vocês escolhem, né? Não é precisa, mas assim, o que vocês escolhem desacelerar? Desacelerar, às vezes, num ritmo de dormir até tarde? Eu me candidato, tá, gente? Para essa jornada, para esse desacelerar. Desacelerar é também de, às vezes, procrastinar mais na cama, de enrolar um pouquinho mais na cama e não levantar para ir fazer uma academia, uma ginástica, né? Desacelerar até nos alimentos também, desacelerar, às vezes, uma outra compulsividade que a gente tem, às vezes, de comprar ou de estar na própria internet. O que que a gente precisa desacelerar? Porque quando a gente sai um pouquinho, é o carro ele precisa de você acelerar para você dar aquele impulso. Mas tem momento que você tem que brecar, que você tem que frear. Às vezes você não entra numa curva daquele jeito, você tem que desacelerar. Tem hora que você precisa acelerar para a marcha passar. Então, tem momentos que essa desaceleração, ela a gente não pode deixar, mas tem momentos que às vezes a gente passa tão rápido que a gente não vê. A gente não vê um filho crescer, a gente não vê, às vezes até a gente está engordando e a gente não percebe. A gente não vê o momento que às vezes a gente fica horas na internet, a gente não vê a árvore crescendo. Quantas vezes a árvore está ali que o cara plantou, às vezes, né, um vizinho, e quando a gente assusta, a gente fala, nossa, não tinha essa árvore aqui não. Por quê? Porque a gente às vezes não acompanhou, não desacelerou nenhum olhar. E esse é um convite que a gente quer trazer junto com a leitura,
para ver pontos onde que nós precisamos ou que nós escolhemos desacelerar. E eu quero fazer algo com vocês nessa noite. Eu quero fazer um convite para vocês poderem observarem como que vocês se sentem com a sua, o primeiro passo, a sua respiração. Então, eu quero convidar vocês a fecharem o olho, feche os olhos, toma uma postura, né, na, na cadeira ou no lugar que vocês estão. E como que é vocês começarem a respirar para vocês poderem perceber o corpo, o espaço de vocês. Trazem aí, vamos começar a observar, vão com a respiração até o diafragma, traz essa respiração para vocês começarem a perceber o corpo, a trazer essa percepção do que o corpo de vocês agora estão sentindo. Vê se tem um ritmo acelerado, vê se vocês estão com um pensamento que tem coisas para fazer. Então, eu quero que vocês respirem fundo e vão soltando os ombros. Começa a perceber como que está esse ombro. Se vocês sentem, né, o cansaço de um final do dia. Como que é? Vê se tem algumas tarefas que vocês não conseguiram cumprir e aí aquilo fica perturbando vocês. Sintam como que é o corpo nessa respiração e trazendo o que vocês, às vezes, ainda está numa agitação, numa mente acelerada. Percebem agora o peito, como que está seu batimento. Se você consegue pôr uma atenção aí e de vocês sentirem como que está. Ainda o ombro está pesado, tem um cansaço. Vão respirando e vão trazendo essa percepção do que é onde que está pesando no corpo. Pode ser nas pernas, podem ser nos quadris, nos ombros, nos braços. Vê aonde que no seu corpo você sente esse cansaço, essa aceleração. E muitas vezes essa aceleração, que às vezes a gente fica numa automação, podem também ser um mecanismo de defesa. Então observa. Aqui é um lugar seguro que nós estamos. Aqui é um lugar onde que a gente podemos confiar no processo e se entregam nesse contexto. Percebe se isso está te deixando como uma proteção de algo que lá atrás você precisou fazer isso com uma emergência, que agora você está tão numa automação, no nosso piloto automático, que às vezes você fala, não, eu já estou acostumada, o corpo acostuma. Mas vamos percebendo como é quando eu tiro esse ritmo um pouquinho, eu entro com a respiração mais profunda, para poder vocês irem percebendo como que o corpo fica. E agora imagine, né, essa aceleração na sua frente, ou o seu cansaço. Essa inquietude, às vezes, que vem. Traga essa aceleração, como que tem algo dentro de cada uma de vocês que te acelera e que às vezes você já até acostumou com ela. Coloque ela na sua frente. Olhe para ela sem pressa. Observa e vai percebendo como você se sente. E vê como que é
olhar para essa aceleração e você dizer para ela internamente assim: eu vejo você. Eu vou dar um lugar para você de uma forma diferente. Me, sem pressa, deixa ela poder sentir que alguém está olhando para ela, que é você olhando para ela. E diz assim: eu sei que você está tentando me proteger. Ou você está dando conta de fazer de tudo, mas você está pesada demais. Vê como que vai se sentindo, como que essa aceleração vai ficando. Vai trazendo essa percepção para o seu corpo quando você fala isso para a aceleração. Fala de novo para ela: eu sei que você está pesada demais. Agora, mentalmente, vocês vão dar um passo para trás. A aceleração está aí e vocês dão um passo para trás. E agora vocês vão imaginar quem está atrás de você, todos aqueles que chegaram antes. Sinta aí a presença do pai de vocês, dos seus avós, de todos aqueles ancestrais, que também correram muito para que você estivesse aqui. E agora, mentalmente, sinta todos esses ancestrais, seus antepassados, olhando para você e dizendo assim: por favor, viva com mais leveza, deixe esse excesso conosco. Sinta eles falando isso para vocês. E percebe o corpo quando é ouvir isso. Eu vou repetir, trazendo a voz desses antepassados para vocês. Por favor, viva com mais leveza. Deixe o excesso conosco. E sinta agora o apoio deles nas costas de vocês. Apenas o apoio sustentando vocês aonde que vocês chegaram. Isso, respirando. Sintam aí agora como que é você sentindo isso. Então, está percebendo como é que essa aceleração fica e como é ter essa calma nesse momento, nesse mundo frenético.
começam a perceber como vocês agora olham para essa aceleração e percebe como é que fica o estado e o corpo de vocês quando vocês desaceleram. Quando a gente dá um lugar para toda aquela aceleração de uma forma diferente. E ainda com os olhos fechados, perceba como é olhar agora para a meta que vocês sempre fizeram, ou que está lá escrito num caderninho, né? E para um relógio. Como é que começa a aparecer para você ao seu redor? Percebe agora que quando vocês desaceleram, o que vocês conseguem ver ao seu redor? Talvez o gosto de um café? Percebe se tem algum gosto do café? O tom da voz de quem você ama? O ar entrando nos pulmões? Percebe a presença da sua própria presença nesse lugar? Respire fundo e tome esse lugar de quem tem o direito de parar, de diminuir a velocidade desse carro que estava só no automático. Agora vocês têm esse direito de parar por uns minutos e ver como é ficar nesse lugar que você pode desacelerar. E no tempo de cada uma, vocês podem voltar aqui e agora. Vai mexendo as pernas, os pés, vai trazendo a percepção de como que vocês estão, de como que o corpo reagiu. E vão abrindo os olhos devagar. E vocês começando a dar percepção de como é o que está à sua volta. Isso, respiram, podem alongar. E aí eu queria escutar no tempo de cada uma ou duas, ou até três, para compartilhar como foi olhar para essa aceleração e perceber algo no corpo ou em volta. Como que foi? Mas, Pode? é, eu achei uma experiência muito gostosa, muito bonita, muito concreta.
assim como foi no estudo do outro livro, né, no penúltimo dia, se não me engano, é um exercício bem revelador, né, do que a gente tem condição de se permitir. E você hoje falou uma coisa muito importante, que significa o meu sentimento, é a gente sentir a nossa própria presença, porque a minha sensação é que diante dos compromissos que a gente tem, a gente fica tão envolvido pelo que a gente se permitiu, né, de obrigações, de compromissos, que a gente esquece um pouquinho de se olhar, né? Então, foi uma experiência bem gostosa. E como eu falei no início, eu morei um tempo na fazenda e vim para o interior, é uma vida diferente, e eu tive essa sensação desse exercício aqui numa visita com os vizinhos que já são do interior, que nós fomos fazer uma visita e falaram, não, tem que ir embora, tem que ir embora. E eles subiram aquele paredão na nossa frente com uma pergunta de duas palavras. Por quê? E não tinha um porquê, era uma aceleração que a cidade grande colocou na gente. E assim, eu fiquei, na época eu fiquei chocada, mas agora eu estou vendo que realmente é um ponto a se trabalhar. É isso. Muito obrigada, André. Gente, viu como que a própria pegada até do título do livro, né, que a gente trouxe hoje apenas a abertura do livro, como que mexe com a gente. Porque muitas vezes a gente lê o livro, acha bonito, faz uma frase tocante, tudo. Mas a gente está trazendo um jeito, né, uma jornada terapêutica do livro que leio você, para, como a Andréia trouxe aqui agora para a gente, como que é mexer de dentro para fora. Então, esse é o convite que a gente está aqui trazendo através desses 8 encontros futuros, né? Que vai acontecer semanalmente, para trazer o quê? Essa mudança, esse processo de transformação. É um verdadeiro mergulho, né, na prática do desacelerar para poder a gente acontecer a transformação. Muito obrigada, André. Que bom que você passou pela experiência e já está trazendo a pegadinha. Quem mais aí? Sim, traz esse ponto, né, Amarilis, de como é necessário desacelerar. E assim, às vezes não é nem só tarefas que a gente tem diariamente, é a mente da gente, desacelerar da mente, deixar ficar leve, não ficar naquela pressão de, às vezes, pensamentos que acabam nos pegando, essa aceleração também que a gente, né, deve prestar atenção. Eu, pelo menos eu acho assim, né? Desacelerar até nisso aí, entendeu? Que é um fato tão importante também. É, a mente, né? Come a gente assim, fica assim, ó, é como se fosse um trator de esteira, tem hora que vai. Então, assim, hoje o mundo tá atravessando, gente. Isso é um modo geral, desde as crianças até nós que não somos da era do celular, mas a gente pegou isso, ficou um grude, que a gente parece que não sabe fazer nada sem o celular. Eu me incluo nisso. Quem é muito próximo de mim, quando a gente encontra, as meninas ficam assim, sai do telefone, Amarília, sai do telefone, Amarília. E eu já sou o contrário, eu fico sem o telefone, eu só vejo a Marisa assim, me atende. Eu falei, mas eu não tá perto do telefone. Então, mas assim, é bom porque a gente vê que não é só um fato, né? Só um objeto. Às vezes a gente tem outras, é a mente, é um outro tipo de estilo que a gente escolhe e que às vezes a gente não dá conta e a gente acha que a gente vai ficar, não consegue ficar sem aquilo. Por quê? Porque se tornou um hábito ou uma dependência que a gente não dá nem conta que ficou, que está engajado com aquilo. Então, assim, esse livro, eu acho que está sendo num momento bem propício, depois que a gente trabalhou todo lá os sonhos e a disciplina, da gente vir agora para poder, continuo com minhas metas, continuo com meus sonhos, continuo com a minha disciplina, mas onde que eu posso desacelerar nisso? Então, eu acho que
eu vou falar muito Deus colocou isso para gente, para mim, para a Lívia, que o primeiro livro a ser escolhido pela gente para fazer a jornada diferente não era nenhum dos dois, e deu uma mudada, né? Nós viramos a direção e seguimos o que aconteceu, o que veio para a gente. Então, a gente está aí assim, super feliz que a gente está falando, nossa, está fazendo sentido aquele livro que veio primeiro, esse que apareceu, o outro que está vindo. E o primeiro que a gente tinha escolhido, ele vai fazer parte, mas ele está sendo um processo gradativo. Então, assim, essa é a comunidade do livro, né? É de vir para poder participar, é de estar junto aqui com a gente, porque nesse processo eu e Lívia estamos querendo o quê? Fazer a jornada terapêutica acontecer, né? Nesse processo de que algo que estava nos impedindo, talvez, da gente olhar os nossos sonhos, olhar o que está desacelerando, para a gente estar o quê? No fluxo, para a gente estar no fluido é que nem o rio vai, ele às vezes ele arranja jeitinho quando tem algo que está impedindo a ele, que ele vaza, é igual o vazamento na casa da gente. Vocês já repararam como que a água infiltra e vai, que a gente fala, como que essa água veio e vai aqui, se um tal, não sei o quê. Ela acha lugar. E a vida hoje vai chegando um momento que é um convite que eu estou fazendo, é a gente ir numa fluidez. Às vezes não está saindo do jeito que eu tinha pensado ou queria, mas é do jeito que vai. E depois lá na frente fala, nossa, agora fez todo sentido. E aí a gente vai trazendo isso. Alguém mais quer compartilhar como que foi a sensação, como que foi essa experiência? Eu posso compartilhar a minha, um pouquinho diferente. Ah, eu tô pronta para dormir, na verdade. Eu quase dormi durante a Marilis falando, porque eu me desacelerei tanto nesses últimos tempos, né, por conta de estar voltando para o Brasil para cuidar dos meus pais. Então, a vida me desacelerou, a vida me botou num outro caminho, que está sendo muito bom, né? Eu tô muito grata por estar podendo ir, cuidar deles, né? E ter essa possibilidade de ficar um tempo lá, enquanto eles precisarem. Mas o quanto eu tô desacelerada para isso, né? O quanto eu acabei de voltar de lá e eu vi que realmente, né, eles precisam dessa presença mesmo. Então, dessa minha presença lá, dessa minha calma lá, desse meu momento lá. Então, eu tô, parece que completamente desacelerada para poder realmente ficar, né, esse tempo lá com eles e deixar o resto aqui descansando um pouquinho para depois voltar. Que bom, Renata, de você partilhar isso, né? Mas também para tomar essa decisão, eu sei e acredito que como quem mora aqui ou vocês que estão aí que também tem que fazer uma decisão, não é fácil, né, Ré? Não. 27 anos vivendo um outro lugar, um outro costume, e a gente larga pai e mãe, e a gente vem e agora volta para esse encontro. Então, assim, é um desacelerar que você teve que olhar, mas que também agora requer um carinho com você para esse momento de escolha, sabe? De acolhida e Sim. sabe? É você ver as coisas que tem que ver, e você pode observar que agora o estado de presença é você fazer presente na vida deles, nesses últimos momentos. Sim. E enquanto eu estive lá, foi bem isso, assim, foi o quanto a vida deles é desacelerada, né? Porque eles já têm mais idade e tal, então fazem tudo bem devagarinho. E o quanto eu pude perceber que a gente está sempre numa correria, né? E estar lá com eles agora, nesses últimos tempos, foi entender que realmente a gente pode desacelerar, né? A gente pode se dar esse presente mesmo, né? De estar presente na vida das pessoas, junto com elas e na nossa própria vida, né? Sim. Que bom, Rê.
vai, sabe, na certeza que agora, assim, eu até deixei hoje, estou falando com a Renata, porque hoje a gente trocou uma conversa rápida pelo WhatsApp e a gente falou sobre isso, e com todo esse conhecimento que várias jornadas, né, você fez, a gente faz, a gente está aqui fazendo mais uma diferente, a gente volta, faz esse momento sem achar que é uma obrigação, assim, eu tenho que ir porque não tem ninguém, mas é de fazer um estado de presença na vida daqueles que nos deram a vida. Então, eu acho que isso é o maior presente. Hoje eu falei isso para a Rê nessa frase e eu tomei consciência disso para mim também. É quando a gente pode fazer, se tornar presente também na vida de alguém que nos fez tão presente, né? Retribuir tudo que eles já me deram, né? Sim. E a gente vai estar junto, com certeza. Mesmo nessa fase, você lá, né? E a gente vai estar junto. Então, meninas, é assim, alguém mais quer compartilhar? Esse é o, né, o momento que a gente abre para a gente trazer isso, essa vivência. Não é Bom, boa obrigatório. noite. Eu cheguei Ele... agora, estava organizando minha malinha aqui, que amanhã cedo eu viajo. É, vai ser bem desacelerado. Sair um pouco da rotina é muito bom, né? Apesar de que essa questão de desacelerar, eu já venho com ela há algum tempo, sabe? Só que muitas vezes eu achei que foi muito legal o último livro que a gente leu, porque é coisa de mudar para mim, assim, mudar comportamentos e hábitos, que às vezes não tô tão acelerada, mas são tantos requisitos que eu não tô muitas vezes falando, o que que é primeiro, o que que eu tenho que colocar em primeiro lugar, entendeu? Uhum. Porque muitas vezes eu tenho que falar, faz isso, faz aquilo, já virou um hábito, falo assim, não dá para deixar isso para, sei lá, ou terceirizar certas coisas, que a gente, mulher, faz coisa demais, né? Em casa, não sei o quê, e eu estou precisando de cuidar mais do meu trabalho, dos meus estudos, e muitas vezes, mas eu já tenho tentado, eu já tenho trabalhado isso. Eu acho que a questão minha agora é fazer opções mais assertivas de como organizar o meu dia, de Que bom. forma que me traga mais frutos. Isso. E é interessante, Leusa, quando você traz isso, né? Mesmo que foi como foi no outro livro, sempre um livro vai trazer, vai mexer num momento na fase da vida da gente. É legal a gente sempre observar. E é assim, o que que eu estou fazendo nesse momento que eu posso chegar aonde que eu quero? Ou que se estar presente na minha vida ou na vida do que está acontecendo naquele momento. Então, assim, o que o livro vai trazer para nós, essa leitura, é bacana porque, assim, o que a gente percebe? Às vezes a gente acha assim, tá precisando, que a gente escutou alguém falar com a gente, menino, para com isso, desacelera, você não precisa fazer isso e tal. Mas só que a gente vai no mecanismo de alguém fazendo um comando, porque às vezes ele não dá conta e quer que a gente desacelera. Beleza. Mas será que a gente consegue perceber esse estado de presença ou outras coisas, quando verdadeiramente a gente desacelera, o que a gente enxerga? Será que eu estou conhecendo o meu corpo? Será que eu estou realmente percebendo o meu corpo? Será que eu percebo alguém que eu poderia ter dado mais atenção? Algo que eu poderia fazer? Será que eu posso ter tempo para fazer uma comida para mim? E não da gente na correria falando, não tem tempo nem de cozinhar, gente. A gente come qualquer coisa. Então, eu não sei, é uma fala que, quando a gente fala, a gente materializa aquilo que o tempo não dá, É, porque a gente olha nas horas do relógio, o relógio vai correndo, a gente olha lá no nosso plano de metas, aí a meta fala, eu não atingi isso aqui ainda hoje, e aí a gente não observa o que está ao redor. De repente, está ali o nosso presente que a vida está dando, só que a gente não viu.
Então, Uhum. né, esse é o convite que nós estamos trazendo aí para vocês. E lógico que a gente vai estar ainda propagando essa semana, a gente vai estar iniciando realmente semana que vem. São 8 encontros, onde que a gente vai fazer o quê? Olhar para esse momento que quando a gente acalma, que vocês puderam experimentar, trazer essa, né, essa desaceleração e a gente olhar para a aceleração e a gente vê o quê? O quanto que eu posso fazer isso? E o bacana é como a gente está em grupo, a gente fazer isso em grupo, com 2 pessoas que podem estar conduzindo, auxiliando a gente fazer esse processo. Então, ó, a comunidade do livro, eu e Lívia, estamos aqui hoje, né? Fazendo essa apresentação para a gente estar fazendo esse convite desse momento que é um lugar onde que a gente está aqui seguro, um encontro uma vez por semana, na terça-feira, às 8 horas de horário de Brasília, né? A gente está pondo sempre baseado muito na questão do Brasil, porque aí a gente de outro lugar vai se adequando o horário que ficou estabelecido. Para a gente poder estar juntos fazendo esse período de transição num ambiente seguro. Porque desacelerar numa rotina que nós estamos tão habituados, que está na automação, a gente também precisa de apoio. E não porque, né? Porque não a gente está num grupo com 2 pessoas que podem estar conduzindo isso. Então, gente, esse é o encontro que a gente gostaria de estar aqui partilhando com vocês. Vocês já experimentaram. Esses 8 encontros estão incríveis. O que, que a gente vai abordar, como que a gente vai trazer. E o melhor presente para todos, eu acredito, é quando realmente alguém também traz algo e que a gente pode estar junto trabalhando aquilo. Isso foi incrível como aconteceu no outro, que acontecia dentro daquela dinâmica, quando a gente vinha para o encontro, naquele texto, naquela leitura, e que algo se permitia, o que vocês se permitiram, quem esteve presente, e a gente fazer isso. A gente quer um grupo pequeno, a gente não quer um grupo tão grande, por quê? Porque a gente consegue fazer as dinâmicas, a gente consegue acompanhar e a gente está junto. Então, este é um convite. Faça as inscrições, venham estar com a gente, né? A gente está junto aqui para a gente poder trazer isso daí. Que é que é? Alguém colocou alguma coisa no chat aí? Ah, não. Então, ó, quais os benefícios de participar? Lívia, essa letrinha pequenininha, minha filha, tem hora aqui que eu já não consigo ler tudo, não. Vou ter que dar um zoom aqui. Deixa eu pôr o óculos aqui. Por que participar, né? Os benefícios. Ao fazer parte dessa comunidade da leitura guiada, né, você terá esse acesso a um espaço único de crescimento pessoal, com acompanhamento nosso, meu e de Lívia, e cada capítulo se transforma em uma oportunidade de autoconhecimento e de transformação interior. Então, o que que você ganha com isso, né? Ter um acompanhamento terapêutico durante a leitura, o suporte coletivo, a troca de experiência e desenvolvimento de prática para o bem-estar diário. Então, gente, este é o convite que eu e Lívia, nesta noite, estamos trazendo aqui para você da comunidade do livro. Os encontros são por 2 meses, são 8 encontros. Obviamente que se a gente precisar ter mais um para a gente finalizar, com certeza a gente sempre está disponível para fazer isso. Então, ó, o link a gente vai compartilhar para individualmente no grupo, a gente vai estar encaminhando para vocês, e vocês estão aqui abertos para vir trazer não só a presença de vocês e mais outros convidados, né? E cada um pode caminhar também no seu próprio ritmo, né? Porque o mundo não vai parar porque ou é o caminho acelerado ou é o caminho devagar. É justamente o quê? Cada um tem o seu ritmo, tem a sua jornada, e a gente vai estar junto aqui acompanhando você nessa jornada. Quem quer vir para essa caminhada, levante a mãozinha, como se diz, né? Quem quer fazer parte junto com a gente. Olha, eu não sei aí nos Estados Unidos, mas aqui no onde eu moro, o povo está tão acelerado, eu fico observando assim, a aceleração rolando, e eu falo assim, nossa, que bom que eu não estou nisso, mas tá difícil conviver no meio dessa aceleração, buscar. Eu estou achando até que eu vou
vou ter que, eu tô assim, onde eu quero estar, eu acho que eu vou ter que buscar um outro local aqui para morar mais tranquilo, sabe? Sim, Porque você entra nessa, você não, tô, não quero ser, não estou acelerado, estou trabalhando para desacelerar, mas aí você só vê assim, uma coisa assim, voando a mil. E eu falei, que é isso, gente? Eu fico assim, todo dia eu me surpreendo, que eu falo assim, que bom que eu vejo isso, né? E nas isso. pessoas, né, você vai relacionar, você está ali, tranquilo, estando aí a pessoa, porque eu tenho que fazer. Eu falo assim, meu Deus do céu! É. Aí, E assim, olha, gente, esse é um convite, né? Porque eu acho que para mim, no momento, quem está sempre mais próximo aqui comigo, e vocês também, de uma forma tão acompanhando, né? eu estou Ô, falando Thelminha, isso, mas cada um um contribui, é beijo, bom querida. escutar o outro, né? Aqui num um grupo é, que tem essa centrado nisso. Sim. É Então, muito isso é legal. muito importante, Eleusa, assim, cada fase é óbvio que tem uma fase e às vezes a percepção. E eu tive a oportunidade, está acontecendo, e é isso que eu quero também estar partilhando com vocês, é o fluir, sabe? Quando a gente parece que deixa, tantas vezes a gente já escutou isso. E eu estou entrando esse ano, eu entrei bem, com muita coisa que está fluindo, e assim, para mim está sendo muito gratificante, gente. Eu comemorei meu aniversário durante o mês de abril. Estou ainda na comemoração, porque eu passei uma semana agora, a gente se encontrou na cidade onde que a minha filha está morando, é um estado que eu tive que ir de carro, né, por questões de migratório e tudo, eu já partilhei isso um pouco com vocês, e foi tão satisfatório da gente fazer a minha mãe que veio do Brasil, sabe, com 80 anos, eu que fiz os 60. Legal. Foi um encontro, meus filhos. Agora foi realmente o meu aniversário com meus filhos e netos. A minha Uhum. filha, que está com 39, e um netinho mais novo que fez um ano agora em maio. Então foi assim, eu olhar aquelas gerações assim de 80, é o que a Renata trouxe. A mãe, eu tive essa diferença de ver há 4 anos atrás e agora ela novamente, como ela está andando mais devagar apesar dela poder fazer o ritmo, aí eu ficava assim, vão mãe, depois eu falava, calma, Marílias, ela tá numa pegada diferente. Então isso também eu pude observar. Os netos com uma energia que saía correndo, todo mundo dentro da casa. Então assim, eu fiquei olhando aquilo tudo e tive a oportunidade. Então a gente só consegue ver, sabe, Eleusa, pegando esse gancho para todas, quando a gente para. E a minha filha foi É clara. verdade. Ela colocou no grupo dos filhos, antes da gente ir, pedindo que a gente não acessasse o telefone. Coisa Uhum. que no mundo de hoje, que com Amarílis, com um monte de coisa, eu também sou viciada. E aí a gente tinha que ficar se policiando, nós, para a gente não ficar pegando o telefone, porque ela cria os meninos dela também não ficar aceso no telefone, né? Se ela não deixa. Então ela falou, eles vão ficar tudo querendo rodear vocês, então a gente vai estar mais em família. Então aí eu pude olhar e falar assim, poxa, como que a gente agora observa, a gente vê um pouquinho um neto diferente, né? Que vê crescendo, a gente vê um detalhe, a gente escuta eles falando cada coisa engraçada que eu fico, gente, como que esses É. meninos têm ideia? Menino de 3 anos, 4 anos, o Bernardo, de 3 aninhos, ele falava assim, ontem, na véspera de eu vir, a gente queria tirar a última foto e tudo, ele falou, não, vovó, eu tô de castigo. Aí eu falei, você tá de castigo? Minha mãe pôs, eu falei, mas você vai falar com a sua mãe que você vai sair porque não vou fazer a última foto. Ele falou, mas a minha mãe não vai deixar, vovó. Eu falei, vai sim, vai lá pedir, pede a ela o que, que você precisa fazer, que ela te pôs de castigo e tal. Então, assim, a gente escuta um palavreado deles de 3 anos, com uma linguagem, sabe, com um jeito. E eu só pude observar por quê? Porque a gente ficou nesse contexto da gente ter tirado o celular, da gente ter curtido mais ali, fazer o enjoy, né? Então, assim, se divirta, curta. Então, é, e isso para mim está sendo assim muito benéfico. E esse livro, Isso é muito eu legal falei mesmo. assim com a Lívia, eu falei, Lívia, tudo tem a mão de Deus no sentido universo, trazendo esse É. aprendizado para gente. Não, o que salva, eu acho que é realmente esses encontros da família mais, né, assim, combinados, até eu estou querendo fazer mais desses encontros, propiciar isso, porque as pessoas, meu aniversário também, eu fiz, o pessoal assim, amor, né?
Sim, eu ter feito uma coisa legal. E aí, também nos grupos que eu participo, na biodança, tem isso. Mas é porque eu falei mais é da rua, porque eu não dirijo, né? É de sair assim, falar, meu Deus, a correria. assim, Então, ó, do, Eleusa, do convida. superficial, que não é o mais importante. Porque, na verdade, eu já escolho aquela rua mais tranquila, eu já vou observando uma flor, um passarinho, eu já observo a minha Eleusa, caminhada, eu vou, Eleusa, faz eu uma faço isso. plaquinha e convida para poder fazer parte da comunidade do livro com esse Tá, título. vou fazer, vou fazer. Isso, gente. Então, olha, eu quero Gente, deixar eu amo aqui. vocês, viu, Maria? Você tá linda, linda, linda. Ai, Adorei obrigada. seu cabelo. Nossa, você tá maravilhosa. Você Que é bom. maravilhosa, né? Obrigada, querida. Mas, gente, olha, então eu e Lívia queremos Eu amo agradecer, você. tá? E compartilhar o momento que vocês estiveram aqui conosco nessa noite e em fazer parte da comunidade, de vocês estarem junto conosco, de vocês, né, ingressarem. A gente está, assim, super feliz. Tem pessoas que não puderam estar presentes, mas que querem estar fazendo essa jornada. Então, esse é o convite, esse é o presente que a gente queria trazer, esse presente para vocês, né? Então, eu fico feliz aqui e quero agradecer. Lívia, se você quiser falar mais alguma coisinha. E o valor de contribuição vocês já receberam, mas a gente vai encaminhar de novo. Desculpa o falatório, viu? Desculpa o falatório. Tá no mudo, Lívia. Cadê a Lívia? Que eu vi. Gente, quem não tiver no grupo da comunidade, pede a Marilis ou quem é do meu para poder incluir vocês lá no grupo da comunidade, tá bom? Que a gente agora está montando esse grupo, todo mundo que é das aulas passadas, a gente vai incluir, deixar esse grupão mais fechado, para a gente sempre estar trazendo também, mesmo quem não vai dar sequência nesse próximo ou num outro futuro, tá recebendo tudo que a gente for fazer, tá recebendo dicas, para a gente manter essa fortaleza ali de estar sempre trocando ideias, informações, entendeu? E fazerem logo a inscrição. Então, fica aqui a dica. Aproveita, clique embaixo, faça logo a sua inscrição e venha terça-feira que vem. Tá bom? Marizinho, prepara o lencinho para chorar, caneta para escrever, para passar o dia refletindo, porque é assim, a gente, né, Marilis, ó, Sim. Ai. Renatinha, vai em paz, querida, que vai ser uma bênção nesse momento de estar presente com eles, tá? Obrigada. Isso fica aí. Eu sei que o tempo vai ser diferente, mas se quiser fazer parte, a gente já conversou um pouquinho. Fica à vontade, tá, querida? Obrigada, obrigada pelo convite. e as aulas também Prazer ficam conhecer vocês. gravadas. Para quem não puder assistir, as aulas ficam gravadas para acompanhar também. Tá bom. Tá? Tá Então, bom. gente, um beijo grande por vocês, hein? Bom Beijo. feriado, onde você Beijos, estiver. obrigada, menina.